Sejam bem-vindos ao Como é Bom Saber Direito Podcast, o podcast do curso de Direito da UCDB. Eu sou o professor Rodrigo Corrêa e estamos aqui com o meu amigo, professor Rafael Chaia. Fala, pessoal. Estamos hoje com mais um episódio agora com a convidada especial, a doutora Raíssa Duairibe, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo da OAB-MS, conselheira estadual também da Ordem, para a gente bater um papo com relação não só aos direitos das pessoas com autismo, mas também esses diferentes aspectos hoje envolvendo o direito na educação, na sociedade, no mercado de trabalho. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer retornar à casa que eu me formei, né? Há 10 anos depois estou aqui novamente para falar de um tema tão especial. Muito bem. Doutora Raíssa, eu vou fazer uma pergunta, não me interprete mal, mas eu digo o seguinte, né? A gente vê muita coisa nas redes sociais sobre o autismo, a gente sabe que não é científico, são só curiosos falando. Mas os casos de autismo, eles têm aumentado ou será que o diagnóstico está sendo mais preciso? Na sua experiência, como é que está funcionando isso? Bom, isso todo mundo pergunta, né? Fala assim, nossa, agora todo mundo é autista, o que está acontecendo? Até de uma maneira jocosa, às vezes. Exatamente, né? Agora tudo é autismo. Autismo está na moda. Quem nunca escutou essas frases? Na verdade, o autismo ele sempre existiu. Né? Só que antigamente a gente não falava do diagnóstico preciso, o diagnóstico precoce, certo? Então, quem eram os autistas lá atrás? Geralmente eram tratados como loucos, esquizofrênicos, né? Então, eles ficavam internados em clínicas isolados. Então, muitas vezes, eles nem conviviam com a sociedade. Certo. Então, o autismo ele sempre existiu. Acontece que agora, sim, questões genéticas, a ciência tem explicado, o diagnóstico ele vem aumentando, mas com ele também vem aumentando o diagnóstico mesmo, assim, você identificar precocemente se aquela criança hoje ela é autista ou não, coisa que antigamente não se fazia, né? Então hoje um médico especialista ele consegue identificar, diagnosticar com 2 anos, 3 anos, né? Para que quanto antes for esse diagnóstico, melhores são as intervenções aí de precoce. E aí é muito importante também o que está acontecendo. Além desses diagnósticos precoces, estão vindo os diagnósticos tardios. Quantas pessoas hoje, adultos, estão, né, se identificando, né, procurando um diagnóstico também, porque lá atrás, quando não se falava do autismo, lá atrás, quando a gente não tinha esse suporte, né, médico de diagnóstico, essas pessoas eram as excluídas, as sozinhas, sentiam algum tipo de limitação, né? Não tinham muitos amigos, enfim, e hoje elas vão em busca, poxa, será que tem algo comigo? E vão ver diagnóstico. Muitas vezes marginalizados sociais mesmo, né? Dentro do bairro, dentro do curso, do trabalho, era o esquisitão, ficava de lado. E às vezes não tem nada disso, né? Exatamente. E nunca se achou. Aí, de repente, vê a possibilidade de um diagnóstico tardio e agora faz toda a diferença. Poxa, ela consegue se entender. É muito importante o diagnóstico, né? Principalmente quando tardio, porque muitas vezes as pessoas nunca entenderam porque elas sofriam um certo bullying na escola, né? Capacitismo, enfim, outras coisas. E hoje faz todo sentido para essas pessoas. Então, a gente tem essas duas frentes. O diagnóstico, que hoje ele é mais precoce. Sim, o diagnóstico ele vem aumentando. E também a gente também tem a questão do diagnóstico tardio. Entendi. Que agora muitas pessoas estão buscando seus diagnósticos. Então, a gente pode até estabelecer aqui que como houve um avanço da ciência médica, que se descobriu a forma de diagnosticar a doença. Podemos dizer isso? Na verdade, o que acontece? O diagnóstico, ele é clínico, certo? Ele não é feito por exames. E aí é muito importante, Rodrigo, a gente colocar que o autismo, ele não é considerado como doença. Não é? Não, ele não é. Ele está ali, ele entra no CID, né? Como o CID-11 agora, justamente para poder, questões de médicas, enfim, tratamento, mas ele não é uma doença, certo? E aí, o que acontece? Através de médicos cada vez mais capacitados, estudando, né, o que causa o autismo, né? A gente tem na ciência, vários fatores aí, uns sendo estudados, muita coisa aí que estão falando também não procede, né? Se passar por isso, o seu filho vai nascer autista, aquilo. Então, a gente tem questões aí que podem influenciar, que a medicina explica. Principalmente o fator muito importante, o fator genético. Qual que seria, então, a expressão correta? É uma condição? É uma condição. É a condição. É uma condição.
condição, certo? Né? Então, assim, não uma doença, certo? E falando, inclusive, em termos utilizados, qual é o termo correto? Porque a gente sabe que, por exemplo, igual a pessoa com deficiência já foi chamada de deficiente, aí teve uma época que a lei mudou, que era portador de deficiência. Então, qual que é o termo pessoas correto? com PCD, necessidades especiais. Qual seria o termo Isso. correto para utilizar? O correto pessoa? é pessoa com deficiência, pessoa autista. Então, geralmente, o certo é a gente falar isso. Nunca portador, nunca necessidades especiais, né? Até porque, justamente, a legislação ela mudou e a forma com que as pessoas com deficiência gostam de ser chamadas. Exato. Pessoas com deficiência, pessoa autista, né? Entendi. Tem até o combo, né? Que o pessoal chama portador de necessidade especial. Já coloca tudo junto. Sim, na sim. verdade, A pessoa acha que é o correto, então é completamente errado. Completamente errado. A pessoa que tem a deficiência, uma família típica e uma mãe que escuta isso, se sente totalmente ofendida. Entendi. Né? O termo, é muito importante a gente conhecer o termo para Sim. poder falar com as pessoas com deficiência. Né? Até para evitar, como a senhora falou, um capacitismo ou até um Exato. preconceito, né? Alguma Exato. coisa assim. É muito Eu importante concordo. a sociedade estar informada dos termos. Então, né? assim, você chamar a pessoa com autismo não teria problema. Não, pessoa autista, ao pessoa com autista. autismo, Não né? tem problema, não tem nenhum entendi. problema. Não, né? isso é de extrema importância. E eu queria que a senhora explicasse, porque eu sou um semi-ignorante no tema, eu fiz a lição de casa, né? Eu li a cartilha da OAB, muito bem produzida, que inclusive eu até brinquei, cartilha não, é um livro. É verdade. Vamos falar, ali está o nome cartilha, mas é um livro muito bem fundamentado. A senhora poderia nos explicar como é que funciona essa questão do espectro autista, os níveis, para o pessoal saber como é que funciona? Bom, antes de começar a entrar nesse tema, eu acho muito importante, até agradeço a gente estar trazendo esse tema para o CDB, né, o tema de direito, porque eu me formei aqui. Certo. E na minha época, né, falar isso, né, mas realmente tem 10 anos que eu me formei. Na faculdade eu não me recordo, não me lembro de ter trabalhado com temas tão importantes, né? A gente tem ali a parte de direito constitucional, estuda ali direitos da pessoa com deficiência, um pouquinho de responsabilidade civil, direito do consumidor, matérias aí que possam abranger aí o tema. Mas nada especificamente, nada me preparou na faculdade para trabalhar com um tema tão importante, que é o que eu faço, que é a advocacia aí em prol dos beneficiários e pessoas com deficiência, né? Que é a parte suplementar, a parte de saúde, né? Direito da saúde, que é a minha formação e a minha atuação. Né? E por que eu estou falando isso, gente? A demanda vem aumentando e até já deixo esse incentivo para os futuros advogados, né, que estão na faculdade, esse interesse pela demanda, né, pela causa da saúde é muito importante. E esse preparo do advogado é fundamental. Ele conhecer, entender e, principalmente, saber a importância dos direitos para informar a sociedade, informar os seus clientes e, em especial, fazer a conscientização. Nós somos instrumentos de informação. Através da gente, dos advogados que trabalham nessa área, nós podemos, sim, transformar vidas. Pessoas que tinham um diagnóstico, receberam um diagnóstico de um filho e que não sabem nenhum caminho a perseguir. Né? E eu sempre falo que quando uma família ela recebe um diagnóstico de um filho, 2 direitos principais são violados. Direito da saúde e direito da educação. Né? Aquela procura do tratamento especializado, o tratamento precoce, e aí muitas vezes ela enfrenta barreiras aí com a operadora de plano de saúde, ou não tem o tratamento no SUS, aí vai pela parte da educação, recusa de matrícula, né? Limitação de aluno, falta de inclusão, inclusive falta de segurança. Nós tivemos recentemente 2 casos nesse último mês de crianças que estavam na escola, tiveram uma crise, saíram correndo, uma delas foi atropelada. Nossa. Atropelada, a outra até saiu na notícia, era uma jovem, ficou entre os carros e aí tentaram fazer, né, a abordagem dela. Então, gente, isso é muito importante. O advogado que está trabalhando ou que quer trabalhar nessa área, ele precisa entender, dominar sobre os principais direitos e entender o que de fato é o autismo. Porque, como eu disse, nós somos instrumentos aí para a sociedade, correto? E muito importante que a senhora falou, porque às vezes também o direito não é só entender o que é direito. Você tem que entender o que é o transtorno do espectro autista. Porque como é que você vai atuar na área sabendo todas as leis relativas a pessoas com deficiência, mas não sabe o que é o transtorno do espectro autista. E aí vem os diferentes níveis, então, isso, né? aí justamente isso. Porque como que a gente chega nessa cartilha, né? Sou presidente da comissão. Em 2021, eu pedi para criar a comissão, né? Eu vi atendendo as demandas, atendendo as famílias
que eu precisava de algo mais. E aí eu procurei a minha casa, que é a OAB, né? Sim. E aí prontamente acolheram o pedido e nós começamos a desenvolver vários trabalhos de informação para a sociedade em si, porque nós, como advogados, temos esse olhar, esse dever, né, da cidadania, Sim. de fazer a diferença para a sociedade. E nasceu a cartilha, né, que foi lançada agora recentemente no congresso que nós realizamos aí lá em Ponta Porã, né, a idealizadora a Chaina Amaral, esposa do doutor Luiz René, que é o secretário-geral, certo? E lançamos a cartilha. E nessa cartilha, como você bem colocou, era para ser uma cartilha simples, mas ela está bem elaborada, porque vai falar justamente isso, do diagnóstico, como que ele é feito, que ele é clínico, certo? A importância do diagnóstico precoce, uma intervenção precoce, e para que as pessoas entendam o que é o autismo. E sim, o autismo ele tem níveis, né? A gente nível 1, 2, nível 3, suporte, né? E cada um aí com a sua especificidade, né? Então, assim, é muito importante conhecer. E aí, na hora do diagnóstico, o médico ele consegue, então, diagnosticar qual é o nível. Isso, ele consegue, sim, né? Como eu disse, o diagnóstico ele é clínico. E aí, além dele ser clínico, a gente tem o suporte de outros profissionais. Exemplo, vamos colocar no caso prático. Eu tô com suspeita, meu filho tá com suspeita, né? Comecei a perceber que ele possui um atraso de fala, ou então ele não faz uma comunicação nos olhos, né? Ou, por exemplo, que é muito comum, ele vai brincar, ele pega os carrinhos e ele coloca em fila, tudo que ele vai fazer ele coloca em fila, né? Ou então ele não prefere um carrinho, mas ele prefere brincar com essa garrafa de água, sabe? Então, assim, a família começa a perceber. Aí ela busca, né, uma ajuda através médica, um neuropediatra, às vezes um pediatra, certo? E aí aquele médico começa... A gente tem alguns exames, né, alguns testes, na verdade, testes específicos que o médico pode aplicar e, inclusive, encaminhar aí para uma outra profissional, que é muito importante, que são os neuropsicólogos, certo? Onde são aplicados testes para verificar quais são os atrasos daquela criança, enfim, verificar aí aonde ela se encaixa, né? Que tipo de suporte que ela se encontra, né? E aí, eu não sei aonde eu li, mas eu acho que era em uma situação que a senhora até participou, que estava dizendo assim, que autismo não se cura, autismo se acompanha. Se trata. Tem isso. tratamento. Porque o autismo ele não tem cura, né? Ele tem tratamento, certo? Então, por isso, a gente tem que pensar o seguinte. Isso é muito importante a gente informar as famílias, porque nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para ter um diagnóstico. Sim. Certo? Se a gente for parar para pensar, você vai ser pai, você vai ser mãe, você idealiza um filho, né, numa condição e, de repente... Né, vem o diagnóstico. Poxa, e muitas vezes a forma que esse diagnóstico vem, o médico só fala assim, olha, verificamos aqui que esse atraso está enquadrado no autismo. Aí E aquele pronto, choque, né? e vai fazer terapia. E a família não sabe nem para onde começar, o que ela deve fazer, né? Então, isso é muito importante, esse dever de informação nosso, orientar essas famílias para que possa ir buscar o melhor tratamento, até porque, como ele não tem cura, ele tem tratamento. Porque quanto mais cedo, volto a reforçar, tiver a estimulação, melhores são os ganhos. E aí, essa criança, ela pode, né, desenvolver a um ponto aí de cursar uma faculdade, enfim, lógico, respeitando cada condição. E o interessante é que é um tratamento multidisciplinar, Isso. envolve fonoaudiólogo, físio, TO, né? É tudo, é bem completo, né? E é lógico, gente, o que eu estou falando aqui é por isso que a gente fala no transtorno do espectro. O autismo, nenhum autista é da mesma forma, entendeu? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem terapias com comprovações científicas, por exemplo, a terapia ABA, certo? Que demonstram que ao ser tratada, submetida a esse tratamento, essa pessoa, né, ela pode ter vários avanços, inclusive, por exemplo, uma prática, a criança que não consegue escovar os dentes, a receber comandos e ela consegue plenamente escovar os dentes. A terapia, ela prepara essa criança, o autista, para que ele possa desenvolver as suas atividades, inclusive diárias, né? Por exemplo, brincar, né? Comunicar, né? Esses comandos básicos, como eu mencionei, escovar o dente. Sim. Então, assim, a gente tem casos de autistas que eles têm, por exemplo, seletividade alimentar. Ou seja, a criança, o autista, ele só se alimenta
por exemplo, de pão de queijo. É a única alimentação que ele aceita. E aí ele vai, busca terapia e faz, por exemplo, com uma terapeuta ocupacional, uma nutricionista com especialidade, né, em seletividade alimentar. E aos poucos essa profissional vai trabalhando para que seja introduzido outro tipo de alimentação. Exemplo, um brigadeiro. Entendi. Entende? Então, assim, cada caso é um caso. Tem Entendi. autistas que não possuem seletividade alimentar, outros possuem. Entende? Então, assim, Então tem que ser analisado o caso daquela Exatamente. pessoa. Né? E por isso que é muito importante ter esse acompanhamento, o médico junto com a equipe multidisciplinar, para que juntos eles possam, né, atingir aí grandes avanços, né? O hiperfoco é uma característica? Sim, hiperfoco, O que, né? que é o hiperfoco, para o pessoal poder entender? O hiperfoco, na verdade, assim, por exemplo, a maioria dos autistas, ele tem algo... chamado hiperfoco, por exemplo. Tem autista que tem hiperfoco em Lego, em montar Lego, entende? Tem autista que tem hiperfoco em estudo, um certo tipo de estudo. Em cursar, por exemplo, tem casos que ele faz vários cursos de informática. Então, cada um pode ter um tipo de hiperfoco. Colecionar alguma coisa. Enfim, aquilo é o que teoricamente O move, digamos regula assim. ele, né? Entendi. É aquilo que ele... É um referencial. Isso. Praticamente isso. Mas nem todo autista tem hiperfoco. Na verdade, a maioria tem. Entendi. A maioria tem alguma coisa aí, né? Que é o hiperfoco. E é comum eles mudarem o hiperfoco de uma coisa para outra? Por exemplo, pega uma criança, é Lego, 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 de repente, cansei do Lego, agora eu quero Pokémon. E aí foca só no Pokémon. Bom, Chay, eu vou ser bem sincero com você. Isso seria até mais uma questão médica, mas assim, eu acredito que porque o autista ele tem muita resistência à mudança, a maioria, tá? Então, por exemplo, tem situações que ele tem que parar o carro sempre no mesmo local, entende? Ou uma criança tem que andar do lado do carro, por exemplo, do lado direito, sempre naquele mesmo local. É um senso de rotina, né? Se você tira ele daquele foco dele, que ele está adaptado, muitas vezes ele pode, inclusive, se desregular. Certo? Então, essa mudança do hiperfoco, eu sinceramente eu teria que ver questões médicas, mas geralmente eles têm essa questão, eles são mais, como que eu posso Resistentes dizer? à mudança. Resistentes à mudança, tá? São Então, bem resistentes. A senhora falou, o Chay também falou a respeito dessa questão relativa que o tratamento não é um tratamento médico, mas sim de uma equipe multidisciplinar. E isso é caro, né, doutora? E como é que funciona caro. nas questões quando a família ela não tem condições de arcar? Ela tem esses direitos? Como é que funciona essa questão? Rodrigo, é importante, você acabou de pontuar que ele é feito de forma terapêutica, mas muitos precisam, sim, fazer um acompanhamento médico em questões de medicação. Sim. Né? Por exemplo, é muito comum o autismo também estar relacionado ao TDAH, né? Entendi. Hiperatividade, enfim, aí alguns casos precisa inclusive fazer um acompanhamento aí Medicamentoso. Isso, justamente, né? Com algumas medicações, às vezes tem autista que toma canabidiol, né? E outras medicações aí que auxiliam, né, no tratamento. Então, além do tratamento multidisciplinar, é plenamente possível também ter o tratamento de medicação para alguns casos específicos, tá? Mas quando a gente fala de questões aí de fala, motora, cognitivo, sensorial, é tudo mediante terapia multidisciplinar. E hoje, sim, né, o tratamento que hoje, como eu falei, possui maiores evidências, comprovação científica, eles não são tratamentos baratos, né? Então, muitas famílias hoje, elas não têm, os autistas não têm nem pelo SUS, porque a gente tem uma fila enorme, tá, de diagnóstico, esperando, inclusive, por consulta médica para fechar diagnóstico. Gente, a situação, a gente está falando aqui de uma realidade de Campo Grande, que o tratamento, ele já, teoricamente, ele está escasso. Entendi. Porque a maioria das profissionais, ainda no particular que a gente tem hoje, elas possuem fila de espera. Mas quando a gente verifica a realidade do interior, do nosso interior, é muito drástica, né? Eles não têm, muitos não têm nada. E estão esperando uma consulta com o médico há mais de um ano. E isso que Mato Grosso do Sul é um estado relativamente pequeno. Exato. Imagina um estado como São Paulo, por exemplo. Exato, entende? Então, assim, nós temos pouquíssimos médicos,
certo? E muitas vezes o interior, ele acaba não tendo esse contato, por exemplo, com o médico. Então, eu visito muito o interior. Essa semana eu estava numa cidade, semana que vem eu estou indo para outra. A dificuldade que se tem, por exemplo, para pegar laudos, renovar medicações. Então, assim, é muito triste essa situação. Sabe? E hoje, é lógico, agora parece que está tendo curso, né? Está tendo curso de TO e fono, mas é um curso que ficou muito tempo parado, não tinha, né? Ou seja, se não existe, não tem formação de novos profissionais, e aí a demanda cresce, o que acontece? Você não tem profissionais, né? Então, essa é uma realidade, inclusive no particular. E aí, lógico, muitas famílias procuram aí os tratamentos via plano de saúde. Aí entra uma outra questão, que às vezes procura, mas aquele tratamento ele não está sendo adequado, porque muitas vezes aqueles profissionais que estão sendo fornecidos, eles têm formações básicas, falando que generalistas, certo? Fazendo workshops online, tendo cursos, sei lá, de 4, 5 horas e falando que tem capacitação para atender, certo? Essa é uma realidade, né? Aí uma luta constante de limitação, porque a gente vive o tempo todo, né? Vamos recorrer dessa situação aqui da terapia ABA. O AT não é responsabilidade do plano de saúde, é do Estado. Então, eu queria perguntar, inclusive, sobre isso. Os planos de saúde. Exato. Porque o SUS, você falou, tem uma fila enorme. Isso. A gente tem uma escassez de médicos públicos para poder atender. E terapeutas também. Terapeutas também. Aí a família pensa, bem, então vou pagar um plano de saúde. E aí, como é que estão os planos? Só a senhora responder. Então, a gente pode definir que legalmente, lá na lei, a pessoa autista, ela tem direito. Legalmente, sim. Se a gente for olhar, por exemplo, a principal legislação do autista, que é a Lei Berenice Piana, certo? Lá tem a previsão que o autista deve ter tratamento multidisciplinar, tratamento precoce, medicação, nutricionista, fralda, tudo pelo SUS. Tá? Perfeito. E aí que entra agora que entra essa questão do chá. Então o problema, a gente pode falar que é um problema de execução. Exato. Problema de pôr de linha. A legislação, ela é linda. Se você for olhar os direitos, a educação inclusiva, direito à saúde, né? Só que, como eu disse, esses são os principais direitos que são violados, certo? Então, muitas pessoas, muitas famílias, muitos autistas precisam socorrer dos advogados, da Defensoria Pública, do Ministério Público para conseguir efetivamente esses direitos. A lei é inclusiva, mas ele continua marginalizado. Exatamente. Sim, exato. E aí entra a questão, muitas vezes, quando a gente fala da educação, é até pela questão da falta de conscientização. A falta de empatia de entender aquilo que você falar, por exemplo, aqui na faculdade, dando um exemplo, ou numa escola, você só recebeu o aluno e falar que a sua faculdade ou que a sua escola ela é inclusiva porque você recebeu, isso não é inclusão. A inclusão, de fato, é aquela que, além dela receber, ela prepara e ela também ajuda o aluno a desenvolver, dando todo o suporte para que aquele aluno consiga ser de fato incluído, de fato, né, e tenha um desenvolvimento, que é isso que as famílias querem, né? Aí o meu problema, assim, eu gostaria até que a senhora respondesse a questão do chá anterior, tá, pra do gente plano entrar de no saúde. público, a questão do plano de saúde, porque, assim, na minha visão, por exemplo, o plano de saúde tem direito. Então, se eu pago o plano de saúde, o plano de saúde tem que se virar para arrumar, na minha tese, né? Agora, eu fico pensando, doutor, o seguinte, quando você faz uma lei, né? A pessoa autista tem direito, por exemplo, à saúde e equipe multidisciplinar para fazer o acompanhamento. Perfeito. Mas não adianta só pôr na lei, você tem que colocar no orçamento, né? Se você estabelece um direito e não fala como esse direito vai ser cumprido, não adianta nada. Por exemplo, igual a senhora falou, falta fono. Mas falta porque realmente não está se formando mais fonoaudiólogos, né? Ué, então o camarada que pôs na lei, ele tem que pensar, bom, beleza, então eu vou precisar do quê? Cadê o IBGE para me trazer, por exemplo, quantitativos de fono no Brasil, né? Então eu preciso formar mais fono. Então vamos abrir, né? Aí, através do MEC, facilitar uma abertura de curso de fono, por exemplo. Aqui, graças a Deus, a gente conseguiu. Isso. Né? Ou reatividade. Não, mas eu não digo nem, por exemplo, o advogado em si. Eu acho que na hora de pensar na política pública, né? Porque escrever a lei e dizer que tem direito é fácil. Agora, e aí? Na hora da ponta da linha, a pessoa vem com a lei e não consegue cumprir. Na verdade, isso é uma questão que a gente tem trabalhado, né? Eu falo que a gente está vivendo em abril. Dia 2 de abril, a gente comemorou o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o autismo ele deve ser pauta não só no mês de abril, ele deve ser em todos os meses justamente por isso. Porque a demanda está aumentando e aí a gente vê um despreparo
e inclusive falta de políticas públicas efetivas para que isso, esse Haja essa direito, inclusão. e haja, né, a garantia efetiva desses direitos, né? Isso que a gente precisa, porque a lei ela tá ali. Sim. Agora a gente precisa do quê? Políticas públicas efetivas, né? Um olhar diferenciado, né? Poxa, se a demanda vai aumentar, eu estou preparado por essa demanda? receber, Como sim. que ela está sendo, né? E aí, respondendo a questão do plano de saúde. O plano de saúde é uma situação bem polêmica, porque nós vivemos vários cenários durante todo esse percurso aí de diagnóstico, né? De legislação. Né? Nós temos a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que ela regulamenta aí as operadoras, aquilo que deve ser concedido ou não. Tem a questão de rol, que são as coberturas mínimas, enfim. Nós vivemos um cenário antes de 2022, que quando a gente protocolava a solicitação aí de uma terapia ABA, terapia ocupacional com integração sensorial, que é um tipo de especialização, uma fono com especialização em linguagem, as operadoras geralmente negavam essa terapia, falando que não tinha cobertura obrigatória no contrato e nem previsão no rol da ANS, certo? E aí houve toda uma discussão, né, do rol taxativo, rol exemplificativo, e aí a gente teve a decisão em 2022 do STJ, falando que o rol era taxativo mitigado. Aí depois surgiu a lei 14.000, né, que inclusive a gente está discutindo ela no STF agora, justamente para liberar esses tratamentos, né, ainda que não estejam no rol, mas que se tiver comprovações, enfim, que o beneficiário consiga realizar esse tratamento. E aí, nesse período de discussão, entrou em vigência, no dia 1º/7/2022, a resolução da ANS 539, tá? Onde ela fala que as operadoras de plano de saúde devem fornecer para as pessoas do transtorno de desenvolvimento, e aí a gente inclui o autismo que está lá dentro, certo? As terapias conforme prescrição médica. Exemplo, terapia ABA, fono, TO. E aí, nesse momento, as operadoras passam a ter a obrigação de fornecer esses tratamentos. E Isso aí, 2022. agora, isso, 1º/7/2022, recentíssimo. Aí eu te pergunto, ficou resolvido a situação desses autistas? Ah, pronto, agora a operadora ela deve autorizar, então eu só vou lá e solicito? Não. A gente vive agora cenários extremamente abusivos. Não sei se vocês têm conhecimento, mas o ano passado as operadoras lançaram uma nota, né, saiu nos jornais falando que o tratamento de autismo superou o tratamento de câncer. Certo? E com base nessas alegações, eles estão tentando de todas as formas limitar novamente, restringir os tratamentos, né, que já foram concedidos, falando que estão tendo prejuízos, certo? E aí, o que acontece nesse cenário? As operadoras de plano de saúde que deveriam estar fornecendo os tratamentos, e algumas, claro, tá, gente, não vou, né, colocar, elas estão encaminhando para profissionais sem nenhuma, volto a falar, sem nenhuma qualificação, ou, novamente falando, cursos básicos. E não só isso, estão cobrando taxas absurdas de coparticipação. E para piorar agora, nasce o cenário de junta médica. O que seria isso? O seu filho tem uma prescrição de, vamos colocar aqui, 30 horas de terapia ABA. Você vai lá, protocola através do médico capacitado, que sempre acompanhou o seu filho, faz a solicitação. Aí chega na operadora e fala assim, nossa, não, vamos submeter esse laudo para os nossos médicos. Aí os nossos médicos, que não têm nenhum tipo de especialização, que nunca viram o seu filho, vão lá e falam assim... Uma questão histórico, né? Ah, não, 30 horas não, vamos autorizar 2 horas por dia, 1 hora por dia... E pronto, e é isso que eles estão fazendo. Eles estão restringindo um laudo, certo? Questionando um laudo, uma terapia que já foi solicitada pelo médico especialista. E o pior, a junta médica está prevista na legislação, né, dos planos de saúde. E por isso que eles fazem isso. E aí, o que acontece? Agora, nós temos que judicializar essas demandas justamente para mostrar a abusividade dessas juntas médicas. Mas isso que eu fico pensando, será que a intenção não é exatamente essa? Forçar a judicialização? Isso, Porque... Chay. Mas é exatamente isso, porque se você tiver, por exemplo, 10 pessoas nessa situação,
quantos vão judicializar? Exato, 2, 3? Chay. Cara, A verdade, sabe qual que é o cálculo Quer dizer, deles? é a monetização Não, do direito. plano de saúde e seguradora só serve porque não tem, ou você não usa todas as vezes. É por isso que o cara fica. Por isso dá dinheiro. Por exemplo, Mas aí, quando você precisar, ele deve fornecer. Exatamente. Entende? Agora, quando todo mundo precisa, ele começa a ter prejuízo. Aí ele vai ter os seus subterfúgios legais, né, utilizando uma junta, que eu acho até que às vezes é legítimo você ter lá a sua junta para evitar abusos, mas ele utiliza esse subterfúgio que ele tem na lei para prejudicar quem mais precisa. E a quando o conta, tratamento é Chay, caro. é justamente essa. Por que eles fazem isso? Isso foi discutido ontem, a gente teve o julgamento, o início do julgamento no STF, justamente mostrando isso, porque as operadoras falam, nós tivemos lucros, ou prejuízos absurdos. E aí vem os beneficiários, os representantes, né, as instituições e mostram, olha o lucro de vocês de 2024, bilhões. Entende? Então, a conta não está fechando. O Barroso mesmo falou ontem, no julgamento. Falou assim, de um lado, uma operadora que fala que a conta não está fechando, né? Que os gastos estão tremendos. E do outro lado, a gente tem lucros exorbitantes. Quem que tá errado? Das duas, alguém está mentindo. Alguém tá mentindo. Exatamente. E aí eu te falo, aí que entra a questão. Os lucros estão aí. E aí, Chay, voltando a essa consideração, isso é muito importante. Quando você nega um tratamento para uma família, para um beneficiário, o que ele pensa? Às vezes ele nem sabe que ele pode procurar um advogado, Defensoria Pública, Ministério Público, ele acha que não. Ele não vai atrás. E quando ele vai, muitas vezes ele não entra com ação, ou quando entra com ação, muitas vezes ele pode não ganhar. E aí a conta não fecha, como diz. Porque para o plano de saúde, isso é muito mais rentável, você negar, limitar. Aí você fala, nossa, mas com tudo isso que a gente tem de multas, por exemplo, que beneficiário que sabe que diante de uma negativa, ele pode fazer, por exemplo, uma denúncia da ANS, e que dependendo da denúncia da ANS, o plano de saúde ele pode ser multado, e a multa não é barata. Que beneficiário que conhece, quando ele faz o protocolo dele, qual que é o prazo que a operadora tem que fornecer a resposta. Que beneficiário que sabe, por exemplo, que diante de uma negativa, ele tem direito de 24 horas de uma resposta fundamentada. Poucas pessoas. E aí, sabe qual que é a conduta da maioria das operadoras? Você vai lá, faz a solicitação, ela fica te enrolando, te cansando, ao ponto de você desistir daquilo. Eles vencem pelo cansaço. Infelizmente, gente, eu atendo famílias todos os dias. Não foi feito o protocolo. Vamos abrir novamente. Aí você vai, passou 3, 4 meses. O sistema ficou fora do ar, o sistema vive fora do ar. Ficou um prazo de 4, 5 meses. Aí o que a família fala? Cansei. E nem todo mundo procura o Poder Judiciário. Passa 4, 5 meses, a família fala, já estou me virando aqui nesses 4, 5 meses, não preciso de tratamento mais. Exato. E abre mão. E aí a gente tem outras dificuldades, porque, poxa, você mover uma ação hoje na justiça não é nada barato, gente. Não, As custas jamais. do processo, E nada o advogado rápido também. é moroso, entende? Então, assim, é um cenário muito difícil. E aí, o que acontece? É por isso que existem essas limitações. Entendi. Entende? Porque para as operadoras de plano de saúde, compensa financeiramente fazer esse tipo de negativa. De gestão ali do... que é o... É verdade, lawfare, né? gente. Não existe... A realidade é que as operadoras elas não estão preocupadas com a qualificação. Elas não estão preocupadas com o beneficiário. Elas querem lucro. Essa é a verdade. Né? Isso não sou eu que estou falando, isso são os números que mostram, são os julgamentos que estão, né, sendo submetidos aí para o STF, justamente isso. É porque é mais barato você atender os 2 que entraram com o processo e ganharam do que atender bem os 10 que você deveria atender, Claro, né? com certeza. E eu não estou Exato. falando de 10, né? São 10 mil, por exemplo. Gente, uma coisa para vocês verificarem quão grave é a situação. Por exemplo, hoje na legislação, tem uma legislação que fala que a pessoa com deficiência ou o idoso, o plano de saúde, ele não pode se recusar a receber ele como beneficiário. Eu atendi 2 casos semana retrasada, que era uma criança, com deficiência e precisa de vários tratamentos. Foi buscar uma operadora, a operadora falou o quê? Não temos interesse econômico em você. Escreveu isso aí? Tá escrito, gente. Não é possível. Tá, para vocês verem. Mas Essa por quê? operadora não tem jurídico. Tá faltando jurídico, Tá eu faltando pensei nisso. advogado aí, cara. Tá faltando jurídico. Escreve um negócio desse. Não temos interesse financeiro. Por quê? Porque já viu que ia custar muito o tratamento e recusou.
E entende? não vai ter retorno. Pode cobrar a mensalidade que for da pessoa, mas aí Mas não vai ter esse isso retorno, já né? existe legislação. O que a operadora ela pode fazer para se garantir? A gente tem que entender também Sim. que tem que ter meios de proteção. Então, em alguns casos, por exemplo, qualquer pessoa, por exemplo, eu vou contratar um plano de saúde e eu estou grávida. Se eu contratar um plano de saúde na situação que eu estou grávida, é lógico que eu tenho que cumprir carência. Exato. Para trazer também uma segurança Sim. para a operadora de plano de saúde, certo? Exceto em casos de urgência e emergência que a gente consegue quebrar essa carência, Perfeito. correto? Então, o plano, ele tem algumas questões aí para se socorrer, para garantir, de fato, que não haja um desequilíbrio, entende? Sim. Então, essas recusas, gente, é um absurdo. Porque nesse caso dessa criança, tudo bem, poderia em algum caso ali, em uma situação, né? E aí já está vedado na lei. Ela poderia entrar como beneficiária e ter algumas restrições, se fosse Sim. o caso, certo? Exceto caso de urgência e emergência, ela precisar de um procedimento, a operadora ela tem que cobrir. Mas é uma realidade, infelizmente. Está na lei, tem Sim. multa, tem aplicação, mas acontece, Mas gente. acontece. Todos os dias eu atendo demandas e denúncias, recebemos denúncias de violações de direitos. E uma pergunta, doutora, porque assim, a gente sabe que, em que pese o plano de saúde ele não possa aumentar, né, os valores das mensalidades quando a pessoa lá vai atingindo certa idade, né, tem que manter o padrão normal de um contrato. Mas a gente sabe que, por exemplo, um idoso que não tem plano de saúde, mas ele ingressa naquele plano já idoso, o valor ele é diferenciado. Tem alguma proteção legal para as pessoas Tem. com deficiência ou as pessoas autistas? Na verdade, existe sim a questão de reajuste de mensalidade, questão de idade, enfim. Não pela questão de doença, tá? De deficiência e de idade, certo? Isso, não, que eu digo assim, por exemplo, se eu tenho 40, digamos que eu pague milão. Quando eu tiver 60, o plano não pode existe a triplicar. tabela máxima até os Isso, 60 ali, exatamente, tá? Então, isso. ali, depois daquilo, ele não pode, por exemplo, cobrar a mais, A mais, entendeu? A perfeito. idade, ela para ali, Exato, entende? isso. Tá? Mas a questão, assim, de idade é plenamente possível, porque eles também têm que ter a garantia, certo? Mas quando eu falo, assim, que não pode cobrar a mais em razão da própria deficiência. Por exemplo, eu sou autista, e aí eu vou contratar um plano. E aí, para minha idade, certo? 32 anos, eu abri aqui, gente, mas 32 anos é um certo valor. Certo. Aí, por exemplo, na contratação, entendi, você tem 32 anos, mas você é autista, então o seu valor vai ser esse. Isso não pode acontecer. Entendi, tem que ser o mesmo valor de uma Exato. pessoa na mesma situação de idade, por exemplo. Exato, Entendi. tá? Então, no máximo, eles vão querer me oferecer uma carência, e aí eu já falo que autismo não se aplica carência por doença pré-existente, que é o prazo de 24 meses que eles pedem, tá? É isso que eu ia falar, porque não tem nem como, né? Mas aí isso daí a gente já superou essa situação, mas Entendi. infelizmente acontece e aí algumas famílias têm dúvida, mas eu tenho que esperar 24 meses para poder fazer tratamento? Não, o rol de carência ali, daquilo que você pode ter cobertura ou não, ele é taxativo, não fala questão de terapia, e aí a gente também tem a questão que o autismo não é considerado como doença, então não se aplica essas 24 meses, tá? Então isso a gente tem que, é sempre bom informar as famílias com relação a isso. Não, que isso é interessante, essa questão do valor, né? Porque a pessoa, querendo ou não, eu não sei, aí é uma ignorância minha, mas acredito que a pessoa, ela nasce com o transtorno de espectro autista, né? Ela pode adquirir isso com o tempo da vida? Geralmente ela nasce. Ela nasce. Então, quando você vai fazer o plano de saúde, ainda bem que há essa proteção, porque você já sabe que a pessoa tem. Aí o plano de saúde, malandramente, não, se tem, então vamos jogar o preço lá em cima, porque eu sei que porventura lá na frente eu vou ter um custo muito maior e isso podemos dizer para as pessoas que é garantido que não existe. Se existir, pode procurar o gente, judiciário. eu vou contar umas situações aqui para vocês entenderem o que acontece na prática. Como eu disse, o aumento do tratamento é recorrente, né? Ele está crescendo, é uma, como eu disse, uma linha só para cima, certo? E aí eles ficam tentando de todas as formas imitar, certo? Perfeito. Exemplo, o de uma criança que ela vai fazer um tratamento por tempo indeterminado. E aí o autismo ele entra, uma criança com deficiência, uma pessoa que precisa fazer um tratamento todos os meses, certo? E aí, quando você vai fazer a contratação de um plano, você pode verificar as condições dele. Por exemplo, alguns têm questão de coparticipação de 30%, que é aquela participação que você paga em cima dos procedimentos, 50%, certo? E aí, olha só, para vocês terem ideia do que estava acontecendo. A operadora, essa família, aconteceu, estava pagando uma mensalidade de R$300. Conseguimos, judicialmente,
um tratamento intensivo para essa criança, certo? E aí, o plano nunca cobrou nenhum tipo de coparticipação, apesar do contrato ter coparticipação. Durante 3 anos, nunca houve a cobrança de coparticipação. De uma noite para o dia, recentemente, a minha cliente recebeu um boleto de R$15 mil de coparticipação. Não só satisfeita, ela recebeu um outro de 12 mil. Resumindo, só em 3 meses de boleto, estava totalizando R$41 mil. Só de coparticipação. De uma mensalidade de R$300. Entendi. De um histórico que em 3 anos nunca foi cobrado. Entende? Então, para vocês verem como que acontece isso. Sim. E aí, o que a gente conseguiu demonstrar? Que naquele momento, aquela mãe preocupada, porque nunca houve a coparticipação, ela vai e procura o plano para fazer a portabilidade aí do plano para sem coparticipação. Sim. Certo? Naquele momento, ela é informada que o plano sem coparticipação parou de ser vendido. A gente entra no site da ANS a pedido da operadora de plano de saúde. Para vocês verificarem a situação. Ou seja, a operadora ela coloca o beneficiário naquela situação que ela não tem para onde correr. Ela vende e, de repente, ela pede para parar de vender um plano. Rapaz, justamente. tá melhor nem ter plano de saúde, não. Não, mas você sabe, né? Que eu não tenho, né? Você não tem? Não tenho. Plano de saúde. Eu acabei de falar para você, o plano de saúde ele só tem vantagem para quem não é doente. Para quem é doente, ele não tem vantagem nenhuma. Então, o que você faz? Tenho. Você pega o seu valor do plano de saúde, que você põe lá na caixinhas de determinado... Não podemos citar o nome do banco, que não está patrocinando. Né? Põe lá na caixinha lá, e aí, quando você ficar doente, você vai lá e paga pro particular, faz até desconto. É porque isso é outra coisa que me incomoda pra caramba. Porque você tá lá, plano, beleza, vou marcar o médico. Você liga pro médico. Ah, quero marcar uma consulta. Particular ou plano? Eu falei, qual que é a diferença? Tá, para plano é daqui 3 meses. Particular Quando tem pra sexta-feira. Né? Isso, na verdade, isso daí, gente, já tá... Tem restrições já. O médico não pode fazer isso. Mas é muito comum. Exatamente. Para plano é daqui 3 meses. Particular tem para sexta-feira. Mas o médico ele faz isso por quê? Porque no plano ele tem um valor X da consulta e no particular é o valor que ele quer, né? Paga super pouco. Gente, o que acontece? Aí, voltando pro autismo... Se você for parar para pensar, a maioria das neuropediatras já não estão mais vinculadas aos operadores de plano de saúde. Eu estou até tendo cuidado aqui para não citar nenhum nome, tá? Mas se eu citei, vocês, por favor, já cortem, tá? Porque a gente vai não cuidando, citou. tá? Para a câmera não citar. Mas, assim, o que acontece? É que nem eu falando de operadora de telefonia. Eu nunca falo o nome da operadora de telefonia. A pessoa pergunta, mas você não vai falar? É claro que eu não vou falar qual que é. Já corta Geralmente eu venho com a cor da operadora vestida. Quando eu vou dar uma palestra, mas aí hoje o meu blazer verde não estava pronto, entendeu? Aí eu tive que vir sem meu blazer verde, entende? Mas, continuando, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, eu já até perdi aqui o raciocínio falando das operadoras, mas o que acontece? A maioria desses neuros, eles não estão mais vinculados às operadoras, então a família já tem que pagar de forma particular, uma consulta, né, que não é nada barato. E aí, sim, eu acho que acredito que nesses casos o plano ele vai funcionar mais aí para questões de internações, né? Sim. De uma criança, enfim. Mas questões de tratamento, gente, é lógico, tem muitas crianças que conseguem o tratamento, né? Só que, infelizmente, outras não estão conseguindo ou estão sendo indicadas aí para redes e profissionais que não têm qualificação. Então, em alguns casos, quando realmente a família, o beneficiário precisa de um tratamento contínuo, aí é bom ele ter uma operadora, um plano de saúde, né? Porque aí vai pagar ali, vai E você compensar, consegue brigar também, Sim. se for o caso, né? Buscar seus direitos, né? Então, assim, existem condições. Doutor, e a atuação da comissão hoje, por exemplo, para acompanhamento nas escolas? Como é que as escolas estão para receber os autistas hoje? Tem profissionais adequados? Falta profissional? Saindo um pouco agora do campo da saúde, entrando um pouco no campo da educação. Certo. O que você tem visto pela comissão que, de repente, precisaria ser melhor endereçado? Bom, isso a gente recebe denúncias recorrentes, tá? Isso é muito comum. De recusas de matrículas, tá? Principalmente na época de matrícula e rematrícula, né? Você vai e procura aquela escola e aí você fala assim, tem vaga? Tem. Beleza. Mas meu filho é autista. Putz, não tem mais vaga. Acontece. Tipo, fechou o número de vagas. Nossa, nesse em 2 minuto acabou, não temos. Ou então a própria escola fala assim, nós não atendemos pessoas com deficiência, nós não atendemos autistas. Ou então fala a situação assim, por exemplo, sabe o que é? Que todas as nossas salas já têm limite máximo de aluno. Também não pode. Entendi. Ou então casos de denúncias que a gente recebe de
cobrar a mais pela criança. E fora isso, ó, questão de profissional de apoio. A gente tem casos aí de denúncias. A gente passou por um período aí que muitas crianças, mais de 400 crianças, ficaram sem profissional de apoio. Inclusive, a senhora falou uma coisa agora, até desculpa interromper. Eu vi nas redes sociais esses dias uma aula de artes marciais. Vocês viram isso aí? O professor deu uma rasteira no menino lá, que o menino, igual a senhora falou em off aqui, né? Que às vezes a pessoa lá... A senhora falou uma palavra que agora eu não me recordo. Que a pessoa não é que ela fica irritada e acaba... Ela desregula. Ela desregula. Acho que o menino não estava conseguindo fazer determinado exercício, aí ele desregulou, chutou aquelas bolas ali, né? Aquela bola que tem lá. E aí o professor deu um rasteiro no guri que, rapaz, assim, impressionante o que aconteceu. Aí eu falo, você acha mesmo que esse professor que estava lá, ele teve algum tipo de treinamento, capacidade? Nenhum. Gente, não adianta, tem que ter capacitação, né? Então, assim, não adianta você querer fornecer um profissional que ele não entende absolutamente nada de autismo, porque, na verdade, isso pode ser, inclusive, um pesadelo para essa criança, um pesadelo para essa família. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? E aí vai um efeito cascata, porque Exato. a criança já não quer ir na escola, os colegas não querem conviver, o professor já começa a encarar como uma dificuldade, quer dizer, um problema que não se... encaminha, não né? Fecha, né? Não fecha. Exatamente. É uma conta que não fecha. Então, assim, o que a gente tem feito? É muito importante, a gente tem uma parceria muito grande com o Ministério Público, inclusive, para encaminhar esses tipos de demandas para apuração. Sim. E a gente está vivendo um cenário agora, inclusive, da operadora de plano de saúde, que a gente, na terapia aba, a gente tem o AT, né? Atendente terapêutico, que ele faz parte da terapia e que muitas vezes ele vai para a escola, mas ele não tem esse intuito pedagógico, ele é voltado para a saúde, onde ele... Bem-estar. Por exemplo, ele vai lá no profissional de apoio, o professor vai falar assim, por exemplo, o paciente, ele está nessa situação porque ele está desregulando. Então, você tem que fazer isso, e dar esse suporte. Aí, o que as escolas têm feito? Elas não têm aceitado esse atendente terapêutico. Entendi. Nas escolas, não permitindo, entende? E não só isso. Mas o que alega? Alega que a saúde não vai entrar, que vai prejudicar a escola. Que não faz parte do corpo. Enfim, exatamente isso. É isso. E aí a gente também tem a situação de que o operador de plano de saúde deveria pagar esse atendente terapêutico, porque ele faz parte aí da terapia. Sim. E aí eles estão falando que não, que a obrigação aí é do Estado. Entendi. Inclusive, o Ministério Público saiu recentemente na notícia a investigação, justamente isso. Por que está acontecendo isso? Porque a gente tem diversas determinações judiciais, a gente tem a solicitação dos médicos falando da necessidade do atendimento, né, terapêutico fora do ambiente, no ambiente natural aí do paciente, na casa, enfim, porque ele precisa, faz parte da terapia. Sim. E está tendo essa restrição. Então, isso é muito importante, essa parceria que nós temos, justamente para poder encaminhar, né, ou fazer ofícios, enfim, para apuração. Porque a maioria das escolas, eu falo aqui, principalmente as particulares, elas não estão preparadas. E é lógico, a gente tem várias escolas aí que estão buscando se capacitar, que tem um atendimento maravilhoso, mas a maioria não está preparada. E é engraçado, porque elas enxergam sob a ótica de que será um aluno problema. Quando, na verdade, cara, nós temos aí N exemplos de profissionais de sucesso. A gente que é do direito, a gente tem uma referência espetacular, que é o doutor Alexandre Moraes da Rosa. Juiz, autor de livros. Ele tem um livro de jurimetria que é espetacular. Ele tem um livro de Fishing Expedition que eu indico para os meus alunos. O cara que é... Nossa, ele é espetacular. Hoje ele é juiz auxiliar no STF. Sim. E tem autismo. Sim. Então é para mostrar que se você fizer o acompanhamento, se tiver o tratamento, se tiver ali os estímulos, não só vai levar uma vida normal, como vai se tornar um profissional extremamente competente. Não, eu estou tentando aqui pensar como o famoso advogado do diabo. É que, assim, às vezes o camarada da escola, é lógico que tem toda uma má fé também de muitas pessoas, mas às vezes, como ele não teve nenhum aluno com o transtorno do espectro autista, às vezes ele não está preparado também, né? Às vezes até teve, mas não sabia que era. Tratou Também, como aluno problema. pode ser, né? E, na verdade, Exato, ele vai ter que, se ele quer se manter, se a escola quer se manter, ela tem que estar preparada. Porque se não chegou, vai chegar o mercado aluno. vai exigir agora. Vai chegar. exigir. Então, mas aí eu acho que a fiscalização seria até antes, né? Do aluno chegar lá. Na verdade, é isso. Esse é um papel muito importante da comissão, né? Informar e capacitar. Sim. O nosso dever é informar e capacitar, sabe? Bater nessa escola e falar assim, olha,
como que tá os atendimentos? E, pô, vamos fornecer um treinamento, vamos fornecer uma capacitação. Você sabia que o aluno tem direito a isso? E principalmente as famílias. Porque às vezes a família procura e fala assim, nossa, eu fui lá, teve recusa, falou que não ia receber meu filho. Fala, e aí, o que você fez? Nada, fui em outra escola. Aí eu falo assim, não, gente, se tá lá previsto como um crime, você precisa fazer isso. Não só pelo seu filho, mas também pelas outras crianças você que pode virão. até procurar outra escola, mas faça o registro. Porque né? enquanto não tiver punição, a conduta vai ser a mesma. E aí, porque é difícil, né? Porque a mãe atípica ali, a família atípica, poxa, passa por tantas dificuldades, né? Sim. É burocracia do plano, é burocracia da escola, é burocracia de todos os meios, que às vezes ela fala, ai, quer saber? Tô cansado disso aqui. Né? E aí a gente entra como luz, né? Os advogados, a comissão, poxa, estamos aqui, vamos fazer, vou pegar sua mão, né? É importante ter essa rede de apoio, porque muitas vezes elas não vão conseguir, elas não têm nem orientação, nem como começar. Ou então verdade. acham muito burocrático. Exato. Que infelizmente é burocrático. Não, gente. sim. Doutora, infelizmente. nosso tempo está acabando, mas olha, temos que parabenizar muito o trabalho dessa comissão. Porque, como você falou, é um tema que há 15 anos, 20 anos, pouca gente, quase ninguém falava. Eu brinco assim, e não só os autistas, mas assim, num geral, eu brinco, eu falo assim, né, lá no escritório, eu falo assim, você reparou, o pessoal mais velho, né, que antigamente não existia pessoa com deficiência? Aí todo mundo fala assim, os estagiários, você está louco, Rodrigo? Eu falei, não, porque não tinha piso tátil, então a pessoa que tinha uma deficiência de acuidade visual, ela não saía na rua. Você não via na rua. Né? A partir do momento de uma evolução legislativa, é que há De essa inclusão. acessibilidade, Que né? há essa inclusão. Sim, Né? sim. Então, por exemplo, igual a senhora falou, há 15 anos, não tinha. E eu brinco assim, não tinha. Aí a pessoa fala, como não tinha? Porque você não via. Sim, Aí estava a- internado em clínicas. Exatamente. Era uma Agora- invisibilidade social. Exatamente. E trazer essa luz é importante. Aí, às vezes, a família tinha vergonha de mostrar. Ou a própria família. Tá, isso daí é comum até hoje. A própria família não aceita o diagnóstico, tem vergonha. Você falou uma coisa importante, que às vezes, assim, igual uma conhecida minha, o filho dela, né, eu antenado, assim, vendo, né, nossos filhos mais ou menos da mesma idade, muito diferença de Comportamento. comportamento e também de evolução na escola. Aí eu comentei, eu falei, você já levou seu filho ao médico para verificar? Se sentiu ofendida? Ofendidíssima. É. Só que aí o que acontece? O menino, eu tinha 2 anos na época, o menino hoje tem 4 anos e meio e não fala. Pois é. E isso é uma coisa muito complicada, Rodrigo, que a gente tem que bater em cima da aceitação. Eu sei que cada um leva, né, um tempo, enfim, mas as famílias precisam entender que quanto antes elas buscarem ajuda, tratamento e aceitação, isso vai beneficiar quem? A criança. Sim. Entendeu? O seu filho, o filho dela, Sim. entende? Então, essa é uma situação muito complicada que a gente precisa trabalhar justamente isso, da conscientização. Porque, às vezes, a família não aceita mesmo, e aí quem acaba sofrendo. E aí, uma coisa que as pessoas precisam refletir, uma coisa que você, como pai, o que você pensa? Sempre em trazer o melhor para o seu filho, Perfeito. capacitar. Porque a gente tem que preparar que um dia você vai vir a faltar. Exatamente. Entendeu? E aí? É isso que essas famílias precisam começar a pensar. Um dia eu não vou existir. Você sabe um histórico que eu vivi, um caso muito real na época da pandemia. Eu recebia ligações todos os dias de mães desesperadas. Se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Sim. E se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Meu filho não fala? Meu filho, né, tem isso, aquilo? Então, essa é uma situação que os pais precisam pensar. Né? De buscar o quanto antes a ajuda e tratamento, porque um dia, amanhã, eles podem vir e não estar mais aqui. E aí, quem que vai? Como que vai ficar essa criança que um dia vai virar um adulto? Né? Então, isso a gente precisa Exatamente, trabalhar em sociedade. Doutor, e quem quiser conhecer mais sobre os trabalhos da comissão, pode pesquisar algum perfil no Instagram? Sim, nós temos o perfil da Comissão de Autismo da OBMS, certo? E também temos o Instagram do Congresso, que foi realizado recentemente, né? Congresso internacional, né? Isso é muito importante, porque vão vir mais eventos, acredito, né? De capacitação e informação. E também
aproveitando para falar da cartilha, a cartilha está disponível para quem quiser baixar, tem no site da OAB, né? Você pode entrar na aba biblioteca, que você vai conseguir fazer o seu download da cartilha, que tem vários direitos e informações aí para as famílias. Direito à prioridade, desconto de passagem, não somente esse que eu falei da educação e da saúde, mas os demais aí que são importantes, inclusive da carteira de identificação da CPTEA. Como fazer para tirar, quais são as formas de identificação, as leis de inclusão, os crimes previstos, discriminação, capacitismo. Então, tá tudo lá na cartilha. Baixa lá, porque, olha, tá sensacional. Perfeito. Maravilha. É isso, então. É isso, pessoal. Muito obrigado. Sigam nas redes sociais aqui a Comissão de Proteção... Na Comissão de Defesa dos Direitos das da pessoa autista. Com autismo, ou pessoa autista. Siga lá, baixa a cartilha e vamos nessa luta. Obrigado. E Até a já próxima. baixa também, vai lá, acessa o perfil do curso de Direito do CDB, @direito.cdb no Instagram, para ficar por dentro do que faz o curso de Direito aqui da nossa gloriosa curso Universidade maravilhoso, Católica. viu, pô. gente? Vindo aqui. Olha aí. Vai lá, adiciona a gente lá. Pessoal, obrigado. Valeu. Muito obrigada, gente. Até a próxima, pessoal. Até.